Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria, chamada Sicar. Perto do terreno de Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso é o maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem bebe da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que em Jerusalém é que se deve adorar?" Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O cefeiro está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: é um o que semeia e outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras,
pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do domingo hoje não podia ser de maior serventia para nós. Ela vem nos falar da samaritana que foi ao poço de Jacó retirar água e lá encontrou Jesus. E lá encontrou a principal fonte de água, a palavra de Deus encarnada, o Verbo que se fez carne. Ela o encontrou ali e Jesus pedia a ela que ela desse a ele um pouco de água para que ele pudesse matar a sua sede. E ela estava falando com ele: mas como que você me pede de beber, sendo que você é judeu e eu sou samaritana? A gente tem problemas entre as nossas religiões, as nossas crenças. Então, geralmente, o judeu não fala conosco, nós não falamos com vocês, e você está me pedindo? E Jesus só diz a ela: mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você é que pediria, porque eu tenho a água da vida eterna. Eu tenho aquela água que todos estão procurando, mas que ninguém encontrou ainda, que ninguém abriu os olhos ainda para encontrar. E meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós não somos essa samaritana? Quantas vezes nós não estamos vindo à igreja buscar essa água, buscar essa fonte de vida nova, mas nós não estamos encontrando porque nós não estamos entendendo que Jesus é essa água, que a comunhão com Cristo é que nos dá essa água, que é essa fonte de água de vida eterna. Quantas vezes nós não viemos à igreja, ou aqui onde nós estamos acostumados a frequentar, ou em outras igrejas, por causa de um determinado padre, porque nós achamos que ele prega bem, porque nós achamos que ele é acolhedor. Só que será que nós estamos realmente indo buscar a Jesus Cristo, ou nós estamos indo buscar aquela pessoa que tem uma empatia muito grande? Será que quando aquele padre sair daquela determinada comunidade, aquela comunidade vai continuar com esse fervor todo, ou ela vai cair porque as pessoas vão deixar de ir para aquela comunidade por causa que aquela pessoa saiu? Esse não tem que ser o nosso foco, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso foco principal tem que ser Jesus. E eu falo uma coisa a todos vocês: Jesus está aonde nós estivermos com fé. Jesus está ao nosso lado. Se no nosso dia a dia nós tiramos 5 minutos para rezar, mas para rezar de verdade, para rezar com o nosso coração, para rezar com tudo que nós temos dentro de nós, Jesus vai estar ali conosco, assim como Ele está na missa, assim como Ele está em qualquer igreja, independente do padre que ali esteja, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos muitas vezes de quebrar esses paradigmas de que é uma determinada pessoa. Nós temos sim pessoas que são ungidas por Deus, que pregam muito bem, mas nós não temos que ir somente aonde essa pessoa vai, porque ela anda, na mesma hora que ela está aqui em São Paulo, ela pode estar no Mato Grosso, ela pode estar na Paraíba, ela pode estar em todo lugar. E aquela comunidade que você estava frequentando vai precisar de você, vai precisar do seu serviço, vai precisar de tudo aquilo que você estava fazendo quando aquele determinado padre estava ali. E você vai abandonar depois que aquele padre sair? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar essa água cada vez mais dentro da Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que encontrar essa fonte, nós temos que encontrar essa cascata, vamos falar assim, de bênção dentro da Eucaristia, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas dificuldades. Porque se nós estamos dentro de uma comunidade e nós temos dificuldades ali com ela, é porque Deus está testando aquilo que Ele nos deu. É porque Ele está testando se nós estamos utilizando os dons que Ele nos deu em nosso batismo, em nosso crisma, para aquele determinado momento. Então, se eu viro as costas para a minha comunidade, porque está difícil a minha vida, muitas vezes eu estou virando as costas para Jesus. Muitas vezes Jesus está com aquele balde cheio de água da vida ali na nossa frente,
e eu estou virando as costas. É isso que nós temos que parar e pensarmos. Não vamos ficar com isso na cabeça de que eu só vou em tal lugar. Mas se está difícil a minha vida, é porque é a comunidade, eu vou para outra que eu não vou ter esse problema. Não vai resolver, meus irmãos e minhas irmãs. Mas muitas vezes estamos virando as costas para Jesus. E ao invés de fazer o que a samaritana fez, de ir e anunciar para todos que você encontrou Jesus, que você encontrou o Messias, nós estamos afastando ainda mais as outras pessoas desse Messias e dessa fonte de sabedoria que é Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus é aquele cuja presença ajuda a samaritana a ter acesso à água viva, encontrada em seu próprio interior como um manancial que brota incessantemente. Jesus desperta a mulher para que ela tome consciência de que é preciso abrir-se para esse manancial novo, o único capaz de saciar a sua sede. O encontro com Jesus fez a samaritana viver uma verdadeira Páscoa, passando de sua vida rotineira e dispersa a responsabilidade de anunciar aos outros aquele com quem havia se encontrado. Como uma água que jorra uma torrente de gratuidade percorre a cena e transfigura a mulher. Ela foi sendo conduzida até a sua própria interioridade por meio de um paciente processo que a fez passar da dispersão à unificação, da exterioridade à interioridade, da solidão à comunhão com os outros. Ela entra em cena como uma mulher da Samaria e sai dela como conhecedora do manancial de água viva e consciente de ser buscada pelo Pai para fazer dela uma adoradora. Sua identidade transformadora a converte em evangelizadora. A partir do encontro de Jesus com a samaritana, nos desloca em direção à nossa rica interioridade, que pouco conhecemos, pois, lamentavelmente, nem sempre nos permitimos entrar nela, inclusive poucas vezes temos alguma consciência de que ela existe. Isso significa que o crescimento pessoal só é possível quando nos nutrimos com a água do próprio poço, a água que nasce do manancial interior. E esse manancial é o lugar de nossos melhores recursos, dons, qualidades, potencialidades que dão sabor à vida. Esse manancial é aquilo que existe de inesgotável em nós e nos faz cair na conta que tem a ver com a solidariedade, a partilha, a doação. A água não serve para si mesma, é para as outras realidades, para as outras pessoas, é a vida que desperta outras vidas. Muitas vezes, nossas sedes, desejos e sonhos não encontram canais amplos para jorrar, e então se atrofiam, permanecendo reféns de uma triste mediocridade. Surge então a normose, que mina as forças, atrofia os sonhos e mata a criatividade. E o pior de tudo, anestesia a paixão. Se não há paixão naquilo que fazemos, tudo vira rotina cansativa. Não há empenho nem compromisso possível. Viver a fundo é não passar pela superfície da vida, é não perder a capacidade de amar, de vibrar e de buscar. Aqueles que são motivados pela paixão apostam que o ser humano tem potencial criador para dar uma nova orientação à vida. Um excelente dia a todos!